É possível usar farol de neblina em dias sem neblina, por exemplo, quando está nublado? Então, no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre o uso desse tipo de luz e quais são as regras, se existem proibições, quais são as infrações. Então, fica até o final que você vai sair daqui entendendo plenamente tudo sobre esse tipo de luz que alguns veículos possuem. Já se inscreve no canal, já deixa aí o seu like e também fica até o final para no final você deixar um comentário sobre o que você achou deste vídeo. Então, esse vídeo de hoje é atendendo a uma solicitação de uma das internautas que acompanha aqui no canal, bastante ativa dentro aqui do canal da UniCFC, que é a Cristina Salvador. Ela coloca lá: em dias nublados é permitido o uso de farol baixo juntamente com farol de neblina, se tiver no veículo, ou somente o de neblina? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, baseado nesse questionamento, vai trazer alguns elementos a mais para compor aqui o vídeo. Tá? É importante, primeiro aspecto, destacar a diferença entre neblina e tempo nublado. Tá? Então, por que isso é importante? Porque não são sinônimos. E talvez ali pela pergunta não ficou bem distinguido isso em relação à diferença de duas coisas. Então, neblina não é a mesma coisa que tempo nublado. Eu, inclusive, trouxe aqui de dicionários da língua portuguesa o significado de neblina. Tá? É névoa rasteira e fechada, nevoeiro, cerração. Então, a neblina, ela tem previsão na legislação, temos regras sobre a neblina. Já o tempo nublado, que significa coberto de nuvens, quando tem aquela quantidade de nuvem, não está chovendo ainda, mas talvez aquelas nuvens mais escuras, é claro que isso afeta parcialmente a visibilidade, tá? Porém, isso não é a mesma coisa que neblina. Eu, inclusive, trouxe aqui que nublado é sinônimo de nuvioso, nevoado, nebuloso, nevoento, mas não de neblina, né? Então, é claro que não fica muito claro dentro da legislação de trânsito essa semelhança. Simplesmente, o Código de Trânsito ele não menciona, em nenhuma resolução do CONTRAN trata do tema. Então, a legislação de trânsito nada trata sobre dirigir em dias nublados. Portanto, não há exigência de uso de luzes. Então, eliminamos a questão do nublado. Tá? Porém, sob neblina, chuva e cerração, existem regras, assim como infrações pelo não uso correto das luzes. Então, no caso de chuva, neblina e cerração, aí nós temos regras. Inclusive, nós já falamos um pouco sobre a questão do uso na chuva. Então, agora, no vídeo de hoje, nós vamos tratar sobre neblina. Então, veja só. É importante destacar que o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro nos traz conceitos e definições importantes para entender o tema. Então, nós temos lá que a neblina, luz de neblina é a luz do veículo destinada a aumentar a iluminação da via em caso de neblina, chuva forte ou nuvens de pó. Então, esse é o conceito que está lá no anexo 1 do CTB. E aqui tem um exemplo, uma imagem, peguei na internet, mostrando que essa luz que está mais embaixo, não é o farol do veículo, é uma luz mais baixa, fica mais embaixo do veículo, é a luz de neblina. E varia muito de modelo para modelo, isso aqui é apenas um exemplo. Luz de posição, que às vezes as pessoas confundem com a luz de neblina, tem nada a ver uma coisa com a outra. É a luz do veículo destinada a indicar a presença e a largura do veículo. Tanto é que o Código de Trânsito Brasileiro hoje tirou a exigência de usar essa luz, que era a luz de posição, quando havia chuva, neblina e cerração. Hoje, o uso da luz é com o farol baixo. Tanto é que essa luz ela não serve para iluminar. Na verdade, a luz de posição ela pouco auxilia na luminosidade do veículo em relação a poder enxergar. Realmente é apenas para indicar a posição do veículo, justamente esse é o seu nome. Que está uma imagem mostrando ali a luz acesa, aqui a luz de posição. Veja que é bem fraquinha, ela não é útil para situações de baixa visibilidade. Aí nós vamos lá para a resolução 970, resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que é a que trata atualmente sobre as luzes do veículo. Lá tem uma resolução bastante extensa, se for olhar os anexos, são mais de 100 páginas o total dessa resolução. Então ela é bastante complexa, bastante voltada aos fabricantes do veículo, mas algumas coisas a gente tira de lá também. Então lá nós temos algumas definições, eu trago aqui a definição de farol de neblina, nós temos a luz de neblina e farol de neblina. Dispositivo de iluminação utilizado para melhorar a iluminação e a visibilidade da via para o condutor em caso de neblina, nevoeiro, fumaça, chuva forte ou nuvem de poeira. Então veja que o CONTRAN ele amplia um pouco mais aquela definição do Código de Trânsito Brasileiro, mas não muda muito, apenas amplia realmente. E aí no anexo
3 dessa resolução vai nos trazer também alguns elementos. O farol neblina dianteiro é o farol utilizado para melhorar a iluminação da via em caso de neblina. Nevasca, destaquei nevasca porque não tem nos conceitos anteriores. Até nós não sofremos com questão de neve praticamente aqui no nosso país, mas o controle lembrou de mencionar. Tempestade ou nuvem de poeira. Lanterna de neblina traseira. E por que eu estou trazendo isso aqui? Porque aqui tem uma diferença. É uma lanterna utilizada para tornar o veículo mais facilmente visível pela traseira em caso de neblina densa. Então, existe regra para o uso do farol de neblina traseiro, que nós vamos falar até o final do vídeo. Tá? A resolução 970 ainda traz o conceito de lanterna de neblina traseira, que nós acabamos de ver, que está ali relacionada à neblina, nevoeiro, fumaça, chuva forte, nuvem de poeira. Que eu trago uma imagem, inclusive a resolução ela traz como elemento a possibilidade de ter uma ou duas luzes. Então não é raro você ver o veículo apenas com essa luz aqui, uma luz de neblina traseira, só de um lado, por exemplo. Não há irregularidade aí. Só vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre o seu uso. Tá? E aí, olhando no CTB, em termos de normas de circulação e conduta, lá no artigo 40, que é o artigo que traz as regras do uso de luzes dos veículos na legislação de trânsito, nós vamos ter lá que o uso de luzes deverá obedecer às seguintes determinações. Inciso 1. O condutor manterá acesos os faróis do veículo por meio da utilização da luz baixa, que não é o farol de neblina, não é a luz de posição, é uma outra luz. Luz baixa é uma luz que ilumina mais próximo do veículo. À noite e mesmo durante o dia em túneis sob chuva, neblina ou cerração. Destaquei neblina aqui porque é a regra atual. Então, na neblina, havendo neblina, usa-se o farol baixo. Ponto. Não há aí qualquer exigência de outra luz que seja utilizada. Ah, mas o meu carro tem farol neblina, eu não sou obrigado a utilizar o farol neblina quando tem neblina? Não. Por incrível que possa parecer, você não é obrigado a fazer seu uso. Agora, não faz sentido você ter a luz ali na condição de neblina que foi para a qual ela foi feita, você não utilizar. Inclusive, num outro vídeo nós conversamos sobre isso. As pessoas que usam os faróis acessórios, como o farol de neblina, ao invés de ligar o farol baixo. Então, aqui tem que ligar o farol baixo, e se você tiver o farol de neblina, você liga se você quiser. Agora, não pode andar com o farol de neblina acionado apenas e o farol baixo apagado, já que essa é a regra, e aqui está inclusive a infração de trânsito, lá no artigo 250, deixar manter acesa a luz baixa de dia em túneis e sob chuva, neblina ou cerração. Infração natureza média com penalidade de multa. Gera 4 pontos na habilitação, a multa hoje de R$ 130,16. Tá? Mas afinal, existe alguma restrição do uso do farol de neblina? Falei, trouxe as regras, trouxe as resoluções, e agora? Bom, o que nós precisamos entender? Não existe infração pelo uso do farol de neblina dianteiro em períodos sem neblina. Ou seja, está nublado, como foi a pergunta da Cristina, está nublado e eu tenho um carro com farol de neblina e eu quero andar com o farol de neblina aceso. Está nublado. Eu estou cometendo alguma infração? Não. Simplesmente porque não existe qualquer exigência para períodos nublados o uso de luzes. Falando em termos de legislação. Tá? Se você tem o farol de neblina no veículo instalado e você tem neblina, você vai, claro, ligar o farol baixo, como nós acabamos de ver, e vai ligar o farol de neblina para facilitar a visibilidade para você. Agora, se nós estivermos falando do farol de neblina traseiro, e aí nós estamos ampliando o leque aqui do vídeo, para além da pergunta da internauta, trazendo mais um elemento importante para você saber, no caso do farol de neblina traseiro, a regra é diferente. Então veja que interessante. Indo ao Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, Resolução 985 de 2022 do Conselho Nacional de Trânsito, que trata das regras para a fiscalização de trânsito, podemos dizer assim, nós temos lá o artigo 169, dirigir sem atenção ou sem estudar dispensável de segurança, que é uma infração de natureza leve, tem penalidade de multa. O que nós vamos encontrar lá? Isso também está na Resolução 970. Eu não trouxe aqui, mas a 970 também menciona isso. No campo quando autuar, que são as situações em que o agente de trânsito vai enquadrar no artigo 69. Olha que interessante. Veículo dotado de lanterna traseira de neblina e condutor fizer uso quando não houver neblina ou outras restrições de visibilidade que justifiquem o seu uso. Então, no caso da neblina, do farol de neblina traseiro, esse não deve estar acionado se não houver neblina ou algum prejuízo à visibilidade. Podemos pensar para a condição de chuva. Está chovendo, se você tem farol de neblina traseiro, você pode acionar. Agora, o tempo está bom, não tem nenhuma dificuldade de visibilidade, não se usa o farol de neblina traseiro. Ele tem que ser desligado, tem que estar desligado. Aí, olha que interessante.
Podemos ainda mencionar a infração do artigo 230, inciso 13, conduzir com o veículo com equipamento de sistema de iluminação ou de sinalização alterados, que já é de natureza grave, penalidade de multa. Essa aqui já é uma infração que é do proprietário, que vai gerar 5 pontos na habilitação do proprietário, se ele tiver, e uma multa de R$ 195,23 no momento atual que nós gravamos esse vídeo. Quando nós olhamos lá o campo de exemplos de autuação, porque essa ficha ela é bem extensa, traz N situações em que o agente de trânsito vai enquadrar na infração 230, inciso 13. E traz como um exemplo possível lá veículos com os faróis de neblina que funcionam independentemente dos faróis principais ou das luzes de posição. O que isso quer dizer? A pessoa está dirigindo, tá dirigindo com o farol de posição, a luz de posição acionado, desculpe, com o farol ou a luz de neblina acionado e a luz de posição ou farol baixo desligado. Porque a Resolução 970 e as anteriores também já tratavam do assunto, elas obrigam os fabricantes, aqueles que têm farol de neblina, que esse farol de neblina só seja acionado se tiver pelo menos a luz de posição acionada. Então, tecnicamente, você não consegue ligar o farol de neblina, que é esse farol mais embaixo, como nós vimos antes, sem estar pelo menos com a luz de posição acionada. Isso falando em termos do equipamento do veículo. Se a pessoa faz uma alteração, se ela está transitando com o farol de neblina acionado e nenhuma luz, nem de posição, nem farol baixo ligados, ela fez algum tipo de alteração, de adulteração no sistema de iluminação. Por isso que cabe a autuação do artigo 230, inciso 13, porque aí está configurado que foi feita uma modificação. Então, olha que interessante. Aí nós estamos falando de um problema no veículo, uma modificação feita pelo proprietário no veículo para que ele consiga ligar só o farol de neblina e nenhuma outra luz. Fique tudo apagado, luz de posição, farol baixo, farol alto, nada precisa. E a resolução 970 determina que a luz de posição ou o farol baixo esteja ligado para que o farol de neblina funcione. Então veja que interessante. Então, o uso do farol de neblina, conforme a situação, ele não é obrigatório quando há neblina, né? Ele pode ser usado em outras situações, o dianteiro, né? O traseiro a gente já viu que não. O dianteiro, em outras situações em que não tem neblina, desde que respeitando as demais normas. Por exemplo, se você estiver na rodovia durante o dia, pista simples, você não adianta ligar o farol de neblina e deixar o farol baixo apagado. Você tem que ligar o farol baixo, senão você não consegue cumprir lá a regra do farol ligado na rodovia. Então tem outras regras, como eu já mencionei, nós já falamos sobre isso em um outro vídeo aqui no canal, e que você consegue entender um pouco mais sobre essa relação entre as luzes. Mas no vídeo de hoje nós mostramos que o farol neblina ele pode ser utilizado em outras condições, nunca como substituto das luzes principais, seja luz de posição, se for o caso, seja farol baixo ou até mesmo farol alto, quando é situações que você deva usá-lo. Mas o farol de neblina traseiro ele só pode ser acionado em condições de baixa visibilidade, realmente. E vimos também que o tempo nublado, a legislação é totalmente omissa sobre o assunto. Tempo nublado não se exige, legalmente falando, qualquer uso de luzes. Agora, em termos de condução defensiva, é evidente que não custa nada você ligar aí o farol baixo em qualquer uma dessas condições, vai ser melhor visto, vai ajudar na condição da segurança. Mas a legislação não exige, em tempo nublado, com muitas nuvens, que se ligue qualquer tipo de luz. E aí, sabia dessa informação? Gostou do vídeo de hoje? Comenta aqui embaixo e já pode deixar também, faça como a Cristina, coloque a sua sugestão de tema. Nós estamos selecionando aqueles temas mais pertinentes para fazer conteúdos aqui no canal. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Agradeço a sua audiência e até a próxima.